A monarquia é um negócio curioso. Um show de encenação onde a plateia paga ingresso vitalício e nem percebe que está financiando o próprio apagamento. Durante séculos, reis e rainhas desfilaram pela história com aquela cara de quem cuida do povo. Sim, claro, cuidam, como o açougueiro cuida do boi. A imagem da família real como entidade benevolente, sábia, moderada, é uma das campanhas de marketing mais bem-sucedidas da história ocidental. Foi construída em cima de retratos pintados, à mão, cartas que só mostram metade do dia e cerimônias projetadas para esconder o cheiro de esgoto que vinha do lado de fora do palácio. No Brasil, o script não foi diferente. Dom João VI fugiu de Napoleão e trouxe toda a corte para cá, incluindo móveis, cachorro, pajem, amante e até um medo patológico de perder o trono. Desembarcou em Salvador, depois no Rio, e já começou a distribuir favores como quem chega, em festa de criança, e decide que vai mudar o tema. De repente, o Brasil tinha um rei, sem perguntar se queria. A imprensa da época dizia que era um feito histórico. A elite local aplaudiu, porque ganharam cargos, títulos e concessões. E o povo ganhou um imposto novo. Parabéns! A corte se instalou num país que ela não entendia, mas que topou transformar em vitrine de poder. Criaram biblioteca, banco, teatro, moeda. Tudo isso é lindo no currículo. Mas por trás do tapete, confisco, censura e acordos feitos no escuro. A tal civilização que a coroa dizia trazer custava caro, e o recibo sempre chegava em endereço pobre. Dom Pedro I, o libertador, ficou famoso por declarar independência num cavalo, com a espada levantada e cara de herói de novela. O que pouca gente lembra é que ele manteve a escravidão, manteve os privilégios e negociava com o tráfico negreiro enquanto dizia que o Brasil era livre. Livre para quem? A família real era especialista em administrar aparências. Enquanto a população morria de febre nas margens do império, eles faziam bailes. Enquanto indígenas eram exterminados em nome da ordem, eles assinavam acordos comerciais com potências que nem sabiam apontar o Brasil no mapa. Mas tudo com muita elegância, claro. Porque quando o sangue escorre longe do palácio, ninguém precisa limpar o chão de mármore. E o mais fascinante é que eles sempre conseguiram se safar com um sorriso, com um retrato bonito, com uma frase de efeito sobre tradição e estabilidade. Eles eram os guardiões da moral pública, enquanto vendiam concessões privadas por baixo da mesa. Amavam o povo desde que o povo ficasse no seu lugar, desde que soubesse aplaudir, desde que morresse discretamente, de fome, de peste, de bala, mas sem atrapalhar o chá das 5. É essa a corte que diziam representar o país, que se dizia pai da nação, mas que fugia sempre que o chão esquentava. Eles não governavam por vocação, governavam por herança. E herança, como a gente sabe, só é boa para quem já nasceu com sobrenome. A monarquia adora cerimônia. Tudo precisa ter flor, vela, lacre de cera e aquele silêncio respeitoso que só existe quando o povo está do lado de fora do portão. Mas o que pouca gente entende, ou prefere não entender, é que essas coroas polidas não se mantinham na cabeça só com protocolo. Elas se sustentavam com acordos,
com alianças, com pactos que não eram selados com vinho, mas com sangue. A fórmula era antiga e cruelmente eficaz. Casa-se uma princesa, compra-se uma mina. Entrega-se um príncipe, recebe-se um exército, cede-se um território, garante-se um sobrenome. Era o mercado diplomático da carne real, com sorriso, véu, festa e consequências que atravessavam gerações. Dom Pedro I, por exemplo, se casou com Leopoldina da Áustria. Parecia um conto de fadas. Na prática, era geopolítica crua. O casamento garantia que o Brasil recém-independente tivesse o respaldo de uma potência europeia, num continente que olhava a América do Sul com nojo e ganância. Leopoldina foi tratada como joia rara, mas era uma moeda de troca. Como tantas outras mulheres reais, foi enviada a um país estranho, com um marido instável, em nome de uma aliança que beneficiava todo mundo, menos ela. E quando falo em troca de sangue, não é metáfora poética, é literal. Essas uniões determinavam guerras, fomes, escravidões prolongadas, reconfigurações territoriais. Um casamento real podia significar que milhares de pessoas seriam obrigadas a mudar de língua, de religião ou de dono. Mas tudo isso acontecia longe da cúpula dourada. O sacrifício era sempre feito por quem nem sabia que estava no contrato. Na Europa, o exemplo mais grotesco talvez seja a forma como a realeza trocava consanguinidade por pureza de linhagem. Casamentos entre primos, sobrinhos, às vezes irmãos. Porque manter o sangue azul era mais importante do que manter a sanidade. A consequência? Uma geração inteira de nobres com deformidades físicas, doenças genéticas, desequilíbrios mentais. E um império sustentado por diplomacia com defeito congênito. Mas nada disso impediu o sistema de continuar funcionando. Pelo contrário, enquanto os plebeus enterravam filhos mortos de febre, a monarquia enterrava a razão, em nome da estabilidade. A lógica era simples. Quanto mais entrelaçadas as famílias, mais difícil iniciar uma guerra. E quando isso falhava, ao menos havia o álibi da tragédia familiar. Tipo, não atacamos aquele reino porque são nossos cunhados. Ou, foi só um desentendimento entre primos. A cavalaria chega amanhã. No Brasil, essa mentalidade de pacto de sangue se refletia em outra coisa. O silêncio. A corte sabia exatamente quem matava, quem escravizava, quem lucrava. E não fazia nada. Porque este era o preço da lealdade da elite local. Não se mexia em estrutura nenhuma, desde que a monarquia recebesse sua parte. Quando surgiam revoltas, insurreições, movimentos populares, a realeza mandava o exército, não a diplomacia. Mas, quando surgia uma crise com outro império, mandava-se logo um casamento, para o sangue ser derramado longe, preferencialmente de quem não fosse fotografado. Essas alianças eram chamadas de estratégicas. Mas não eram apenas estratégias de paz, eram estratégias de lucro. Cada união selava acordos comerciais, garantias de exclusividade, exploração, colonial conjunta. Casavam-se por açúcar, por escravos, por ouro, por terras. E a desculpa oficial era sempre a mesma: união entre povos irmãos. Irmãos que se compravam, se vendiam e se traíam, com contrato carimbado. O mais trágico é que, em muitos desses arranjos, os membros da realeza sabiam exatamente o papel que estavam desempenhando.
Mas como recusar quando toda a sua vida foi moldada para manter o trono em pé, mesmo que o povo afunde até o pescoço? Esses casamentos foram a maquiagem perfeita para a violência econômica. Era muito mais bonito mostrar uma princesa sorrindo na sacada do que exibir os mapas redesenhados com sangue indígena ou africano. Agora que os votos já foram trocados, os brindes derramados e os herdeiros devidamente produzidos, vamos falar da parte que não sai no álbum de casamento real: as vendas. Porque, ao contrário do que dizem as aulas de história, embaladas com laço azul, a monarquia não era uma instituição acima da corrupção. Ela era a própria corretora. Só que, em vez de trabalhar com imóveis, ela lidava com impérios. Durante séculos, famílias reais fizeram fortuna não apenas controlando territórios, mas vendendo partes deles como quem negocia mesas num salão de festas. Minas, rotas comerciais, concessões marítimas, postos alfandegários, tudo com preço, prazo e cláusula de silêncio. E se alguém reclamasse, era reprimido em nome da estabilidade da coroa. Nada como proteger a ordem enquanto repassa a chave da senzala por debaixo da toga. Vamos lembrar de um detalhe útil. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe junto um combo imperial de privilégios e contatos. Mas o que quase ninguém menciona é que, para manter os cofres da coroa respirando, porque guerra e fuga são hobbies caros, ele começou a entregar o país como se fosse liquidação de fim de monarquia. Em 1808, o famoso Abertura dos Portos foi vendido como um ato nobre de modernização. Mas o que aconteceu na prática foi a entrega do comércio brasileiro nas mãos de potências estrangeiras, principalmente a Inglaterra, em troca de proteção e, claro, algum troco. Mas calma, não para por aí. O Tratado de 1810 garantiu privilégios alfandegários aos britânicos que nem os comerciantes brasileiros tinham. Ou seja, o Império vendia acesso para quem pagava melhor e para quem aceitava fazer vista grossa ao caos interno. E o tráfico negreiro, outro capítulo silencioso. Enquanto discursava contra a escravidão nas coxias internacionais, a monarquia brasileira permitia e lucrava com a entrada constante de navios negreiros na costa atlântica. Era um mercado tolerado, com nota fiscal, com bênção da coroa, com estatísticas maquiadas. Essas concessões não passavam pela opinião pública, porque, bem, o povo não tinha opinião registrada. Era uma democracia de elite. Quem lia, decidia. Quem suava, obedecia. A estrutura era tão eficiente que até hoje tem gente achando que Dom Pedro II era um gênio progressista, enquanto seu governo aprovava isenção fiscal para empresa estrangeira que financiava armas usadas contra revoltas locais. E a imprensa? A imprensa publicava os decretos, claro, mas não explicava, e muito menos investigava. Jornais alinhados à coroa se contentavam com o anúncio da visita do imperador à orquestra da semana. Nada de manchete sobre a venda de lotes inteiros de terra indígena a companhias agrícolas estrangeiras. Essas transações de interesse imperial eram discretas, mas letais. Determinavam o que podia ser cultivado, quem podia exportar, quem teria acesso à infraestrutura e, principalmente, quem ficaria na miséria por mais uma geração. Enquanto isso, a família real mantinha seu estilo de vida. Salões, carruagens, cristais.
tudo pago com os lucros da terra alheia. E quando a situação apertava, uma nova concessão era liberada. Porto, concedido. Ferrovia, entregue. Recurso natural, negociado no chá das 5. O Brasil foi loteado sem nunca ser formalmente posto à venda. E quem ousasse questionar, virava perturbador da ordem, ou era convidado a assumir discretamente em nome do bom tom. As atas dessas negociações ainda existem, mas ninguém lê, porque estão escondidas entre medalhas, bustos e frases de efeito em praça pública. Porque questionar a santidade da realeza mexe com o fetiche nacional de ter um passado elegante, mesmo que ele tenha sido vendido aos pedaços por quem vestia brocado enquanto assinava destruição. No próximo bloco, a gente entra onde dói mais, nas consequências humanas desses acordos, nos corpos apagados em nome da elegância, porque a monarquia não sujava as mãos, mas assinava cada ordem de execução com caligrafia impecável. A monarquia, como toda boa instituição que se acha eterna, sempre jurou proteger. Proteger a pátria, proteger o povo, proteger a fé. Mas toda a proteção real vinha com cláusula em letra minúscula, exceto se isso atrapalhar os nossos negócios. Proteger, nesse caso, significava escolher o que ignorar, e quem deixar morrer sem fazer muito barulho. Enquanto o palácio preparava o jantar diplomático da semana, o Brasil queimava em revoltas locais, insurreições de base e gritos sufocados. E o trono? O trono não se movia, nem para ajudar, nem para impedir, porque mexer significava se comprometer. E compromisso, quando envolve sangue pobre, nunca fez parte da etiqueta real. Vamos começar por um exemplo quase didático. A Revolta dos Malês, 1835. Um levante liderado por africanos muçulmanos escravizados na Bahia, planejado com precisão, fé e desespero. Era um ato contra a escravidão, contra a violência colonial, contra tudo o que a monarquia dizia não tolerar. Mas quando o levante aconteceu, a reação foi rápida, crua e oficialmente sancionada. Os líderes foram perseguidos, mortos, exilados. O Império lavou as mãos e ainda mandou reforçar a vigilância nas igrejas. Porque se há uma coisa que a coroa não tolerava, era fé que não viesse com bênção oficial. Ou pega a cabanagem, no Pará. Entre 1835 e 1840, o povo se levantou. Caboclos, indígenas, negros, mestiços, todos empilhados na miséria decidida por quem vivia longe demais para sujar os sapatos. Eles tomaram o poder e durante um curto período governaram. Mas o Império respondeu com fúria, com exército, com massacre. Estima-se que até 30% da população da província tenha morrido. E não se fala disso, porque não tem estátua para quem morreu gritando sozinho. A coroa não precisava mandar tropas com entusiasmo. Mandava por cálculo. Quando a elite local pedia quando os interesses comerciais eram ameaçados, quando a exportação podia cair, aí sim vinha a resposta. E sempre em nome da ordem. Mesmo Dom Pedro II, aquele imperador pop da historiografia brasileira, que gostava de ciência, poesia e modernidade, nunca moveu um dedo para impedir a repressão brutal em Canudos. E não podia dizer que não sabia. Sabia. Porque a coroa sabia de tudo. Sabia que o sertão estava secando.
Sabia que Antônio Conselheiro crescia porque o Estado não chegava. Sabia que o povo que seguiu Canudos era o povo que ela mesma empurrou para fora do mapa. E o que fez? Autorizou, deixou, silenciou. O massacre de Canudos foi precedido por mentiras impressas, medo fabricado e, claro, a necessidade de mostrar força. Porque para manter o símbolo da autoridade imperial intacto, era preciso pisar onde ninguém queria olhar. Foram mais de 20.000 mortos. Por quê? Porque ousaram existir fora do script. Porque não cabiam na liturgia do poder. A monarquia sempre teve horror ao imprevisível. E o povo, quando começa a se organizar fora do salão, vira exatamente isso: imprevisível, incontrolável e, portanto, descartável. A mesma coroa que mandava artistas à Europa, que financiava expedições botânicas, que mantinha o chá das 5 com pontualidade britânica, também assinava o silêncio. Sabia que não precisava sujar a espada. Bastava delegar, garantir a ordem. É assim que a história oficial chama esses episódios. Mas a ordem, no caso, era uma pirâmide. Quem estivesse na base, segurava. E quando a base tremia, a solução era esmagar, não conversar, não ouvir, não entender, e muito menos mudar. Esses levantes, essas mortes, essas ausências forçadas, elas não aparecem nos retratos pintados a óleo, não cabem no brasão, não combinam com a música de câmara, mas sustentaram a monarquia por décadas. Porque todo poder que se diz protetor, mas não reconhece o grito, está, na prática, escolhendo o lado da bala. Em 1889, o Brasil acordou república. Foi rápido, simbólico, quase educado. Dom Pedro II foi informado de que seu reinado havia terminado por um telegrama que parecia um convite de casamento extraviado. Ele agradeceu, fez as malas e partiu com mais dignidade do que muita gente que ainda está no cargo hoje. E aí vem o mito. A monarquia acabou. Caiu. Foi derrubada. Fim. Não. Ela só trocou de figurino. Porque enquanto a coroa pegava poeira na bagagem imperial, os bens, as terras, os vínculos e as influências seguiram desfilando discretamente pelo país que agora se dizia moderno. Primeiro, vamos aos números. A família imperial foi exilada, mas não desprovida. Saiu com indenizações, com propriedades, com contratos ainda em vigor. O império não caiu. Ele se aposentou com pensão. E as terras? Muitas delas ficaram nas mãos de famílias nobres, que rapidamente aprenderam a jogar o jogo republicano com a mesma habilidade que tinham no xadrez cortesão. Se antes o poder vinha com título de nobreza, agora vinha com escritura pública. Mudou o carimbo. O sobrenome continuava carimbando o decreto. Os descendentes da monarquia não sumiram. Alguns viraram empresários, outros políticos. Alguns até posam de defensores da democracia, enquanto sentam em cadeiras herdadas de avós que negociaram gente como se fosse gado. E não para por aí. O Brasil nunca fez uma auditoria pública da herança imperial. Nunca reavaliou as doações de terra feitas pela coroa, nem as concessões eternizadas em papel timbrado da década de 1870. Tem fazenda hoje que vale milhões e que foi dada como favor imperial. E ninguém nunca revisou. A elite monárquica foi incorporada no novo regime como quem muda de endereço, não de país. Os barões viraram senadores.
Os viscondes viraram banqueiros. Os condes viraram investidores. E o povo? O povo virou eleitor, mas só quando permitiam. E com as mesmas condições de sempre. Sem acesso, sem representação, sem voz. A República foi proclamada por militares, mas validada pelos mesmos que decoravam os salões imperiais. E se você acha que isso é exagero, basta olhar os sobrenomes que mandavam no Brasil da Primeira República. Um bingo de herdeiros bem vestidos com cara de novidade. A monarquia caiu, mas não houve confisco. Não houve investigação. Não houve responsabilização. Foi como demitir o rei e contratar o primo dele para chefiar o conselho de administração. E o mais curioso, até hoje há quem defenda a volta da monarquia, como se ela tivesse sido um tempo de ordem e progresso, como se aquela estrutura tivesse promovido alguma forma real de justiça, igualdade ou redistribuição. Mas o Brasil não tem fetiche pela monarquia, tem fetiche pela obediência, pela autoridade educada, pelo poder com voz mansa. É fácil romantizar a coroa quando ela nunca caiu na sua cabeça. E mais fácil ainda, esquecer que o fim oficial de um regime não apaga os rastros que ele deixou. Nem os herdeiros que ainda usufruem dos dividendos históricos. Porque é isso. Enquanto a história oficial celebrava a República, a história real só assinava um novo contrato, com cláusula de continuidade, com herdeiros legais e com blindagem garantida por tradição. No próximo bloco, a gente encerra. Mas antes, vai deixar claro uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Quando se troca sangue por dinheiro, sempre tem alguém que herda os dois. A coroa caiu, o trono foi retirado, o brasão trocado por brasões novos, com slogans diferentes e promessa de ruptura. Mas a dívida, a conta daquele império vendido por dentro e maquiado por fora, essa ficou pra nós, porque quem compra sangue, em lote, com nota, com selo dourado, nunca paga com o próprio pulso. Quem paga é quem ficou do lado de fora do palácio esperando justiça e recebeu bandeira. Quem paga é quem nasceu com o sobrenome errado, na rua errada, no ciclo certo da expoliação. A monarquia brasileira vendeu tudo: território, recurso, pessoas, mas não entregou nada. E ainda saiu por cima, num trem dourado com lenço na janela, como se tivesse feito um favor ao país. Não houve responsabilização, não houve julgamento, só um sumiço decoroso, uma aposentadoria histórica com direito à saudade inventada. E o mais perverso disso tudo é que mesmo depois de enterrado, o fantasma da monarquia continuou assombrando a política brasileira, não em forma de cetro, mas em forma de estrutura, em forma de lógica. Porque o Brasil nunca foi muito fã de ruptura. É um país que transforma golpe em decreto e transforma a herança podre em patrimônio cultural. Quer um exemplo? Olha a concentração fundiária no Brasil hoje. Metade do território rural na mão de 1% dos proprietários. Adivinha de onde vieram essas terras? De títulos imperiais, de doações feitas pela coroa a amigos, aliados, financiadores. A maior parte nunca foi revista e nunca vai ser, porque contestar isso é mexer em fundação antiga. E fundação antiga tem sobrenome protegido por justiça, cara. E os descendentes? Ah, esses seguem bem. Alguns com títulos de nobreza simbólicos,
outros com cargos políticos, heranças protegidas por trusts e aparições discretas em colunas sociais que tratam o passado como um baú de memórias inofensivas. Como se o império tivesse sido só um desfile e não uma engrenagem de exploração que moldou as desigualdades que nos atravessam até hoje. E talvez o pior de tudo seja o culto tardio. Essa mania nacional de romantizar o poder que nos chutou. Existe um fetiche ridículo por como era bonito, como era civilizado, como Dom Pedro era culto. Como se isso lavasse o sangue nos porões. Como se gostar de literatura anulasse as cartas de concessão que vendiam florestas inteiras em troca de favores diplomáticos. A verdade é que enquanto muitos países derrubaram suas monarquias com guilhotina, guerra civil ou revolução sangrenta, o Brasil pediu licença, pediu desculpa e mandou flores pro imperador e pros descendentes. E essa delicadeza histórica custou caro. Porque quando você não confronta o passado, você carrega ele nas costas, disfarçado de tradição, disfarçado de respeito, disfarçado de herança. Hoje, as mesmas estruturas seguem funcionando. O poder segue concentrado, o acesso segue restrito, a justiça segue seletiva. E tudo isso parece natural, porque aprendemos a aceitar. Porque fomos ensinados a admirar quem nos vendeu como mercadoria, desde que estivesse bem vestido. E aí, no fim, a pergunta que sobra não é: onde está a monarquia? É porque ela ainda manda, mesmo sem trono. A monarquia trocou sangue por dinheiro, comprou silêncio, financiou desigualdade e saiu ovacionada. Nós herdamos o que ela deixou. Não os palácios, mas as feridas. Não os livros, mas os recibos, carimbados, pagos com vidas e guardados em museus onde ninguém lê a legenda até o fim. Se você chegou até aqui, parabéns! Sobreviveu a mais um capítulo da história que a monarquia mandou dourar. Agora me diz, quem você acha que ainda lucra com esse passado disfarçado de patrimônio? Escreve aí nos comentários se tiver coragem de chamar os herdeiros pelo nome. E se quiser continuar escavando os salões onde o sangue foi trocado por assinatura, o canal tá aberto. Não tem tapete vermelho, mas tem arquivo. Suficiente para incomodar?